Você sabia que Deus ele não mede a nossa generosidade pelo valor que nós entregamos, mas por nossas motivações? Se você ama a escola bíblica dominical, se você ama a palavra de Deus, fica conosco nos próximos minutos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição de número 6, a bênção da generosidade. Quando o coração aberto se torna instrumento da graça de Deus. O texto bíblico dessa lição está no capítulo 11 do livro de Provérbios, mas eu sugiro a você que leia mais uma vez todo o livro de Provérbios, porque é uma leitura saudável e que vai te ajudar muito a compreender melhor o assunto que você vai falar. Amados, o meu objetivo ao falar sobre esse assunto hoje é aplicar os princípios bíblicos da generosidade no cuidado com o próximo e na administração dos recursos recebidos de Deus. Veja só, irmãos, nós vivemos numa sociedade que frequentemente ensina-nos a acumular, a ter mais, a guardar, a economizar e competir e pensar primeiro nos nossos próprios interesses. Mas será que é isso que Deus quer de nós como servos seus, como cristãos que somos? Será que deve ser essa a nossa atitude? A generosidade bíblica segue noutra direção. Ela nos ensina a olhar para as necessidades do outro e a repartir aquilo que Deus colocou à nossa disposição, sempre com a intenção de ajudar, sempre com a intenção de suprir a necessidade de alguém que está do nosso lado e precisa de alguma coisa. A generosidade, portanto, é usar em favor do outro nosso tempo, nossos recursos, nossos talentos, nossos dons, nossas oportunidades, a fim de beneficiar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão do nosso lado. Jesus ensinou que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, a generosidade não é um detalhe que a gente pode ou não colocar em prática na vida cristã. É uma expressão da prática do amor cristão, da gratidão que temos a Deus e da obediência que levamos a Ele também, que devemos a Ele, claro. Isso é generosidade. A generosidade ela começa no coração. Veja só, antes de aparecer nas mãos de quem vai oferecer alguma coisa, a generosidade nasce no coração. Uma pessoa pode possuir muitos recursos e ainda assim ter dificuldade de repartir. Mas quando nós percebemos que é importante você contribuir para o bem-estar do outro, para suprir uma carência, uma necessidade, porque muitas vezes a gente associa generosidade, contribuição, apenas com bens materiais, com dinheiro, com alimentos, esse tipo de coisa. E nem sempre o que as pessoas esperam é exatamente essas questões. Muitas vezes o que as pessoas querem é uma palavra de conforto. Eu me lembro de uma vez, minha esposa me contou uma história que aconteceu com ela, que eu achei interessante. Ela passando num cruzamento de carro, o sinal fechou e ela parou ali naquele lugar e veio um pedinte para pedir alguma coisa. E ela, ao invés de fechar o vidro, ela abriu o vidro, mas ela não tinha nem um centavo para dar para aquela pessoa. E ela então começou a conversar com aquela pessoa e abençoando aquela pessoa com as suas palavras, dizendo que desejava que Deus a tirasse daquela situação, que ela pudesse crescer e arrumar um emprego e tudo mais. Sabe o que aconteceu? Aquela pessoa começou a chorar e disse para ela assim: olha, nunca ninguém fala com a gente assim. Então muitas vezes não é exatamente dar dinheiro ou bens que ajuda as pessoas a se sentir melhor, mas uma palavra, uma orientação, isso é muito importante. A generosidade bíblica, portanto, não depende da quantidade que temos, depende da maneira como enxergamos aquilo que temos e as necessidades daqueles que estão do nosso lado. Isso é muito importante, precisamos entender.
O generoso percebe a necessidade do outro. Olhe só, muitas pessoas estão ao nosso lado passando por dificuldades, passando por problemas, com muita carência. E nem sempre essas pessoas são percebidas, porque a correria do dia a dia, as nossas muitas ocupações e principalmente o nosso desinteresse, eu diria. Mas é interessante que essas pessoas muitas vezes estão do nosso lado na igreja onde nós congregamos, estão próximo na nossa vizinhança, só que nós não percebemos. A generosidade, ela exige atenção, no sentido de você perceber a necessidade do outro pela maneira como ele muitas vezes reage, pela maneira como muitas vezes ele te olha. Isso é muito importante. Nós precisamos ter cuidado com isso. É necessário olhar além daquilo que está aparentando simplesmente. É necessário ouvir com interesse, perceber quando alguém está necessitado de alguma coisa. E como eu disse, nem sempre é dinheiro. Às vezes, apenas de ser ouvida aquela pessoa está precisando. Às vezes, de ouvir uma palavra de incentivo é o que vai motivá-la, é o que vai levantá-la de onde ela está. Portanto, nem toda necessidade será financeira. Algumas pessoas precisam de atenção, de aconselhamento, de companhia, de orientação ou até de uma oportunidade. É isso que nós precisamos perceber nas pessoas. A generosidade do ponto de vista bíblico não deve ser praticada só quando somos comovidos com uma situação. Precisa fazer parte do caráter cristão. A nossa conduta, nossas escolhas, nossas atitudes no dia a dia deve revelar, deve mostrar uma maneira generosa que nós temos de viver. O cristão, portanto, generoso, não ajuda para receber elogios. Ele ajuda porque ama a Deus e reconhece o próximo, o outro, como alguém digno de ser cuidado. E é isso que nós precisamos. Irmãos, vivemos em um mundo muito egoísta, um mundo em que o eu é o mais importante do que tudo. E muitas vezes nós precisamos olhar que tem alguém do nosso lado. Só uma pergunta que eu gostaria de fazer. Quando percebemos uma necessidade, nossa primeira reação é procurar uma maneira de ajudar ou encontrar uma desculpa para não se envolver? Nós precisamos pensar nisso, porque muitas vezes, sob o pretexto de não ter como ajudar, a gente sequer dá atenção. A gente sequer se preocupa. Veja só. Então faz uma coisa. Durante essa semana, observe com mais atenção as pessoas ao seu redor. Pode ser vizinho, irmãos da igreja, colegas de trabalho, alguém que está próximo a você. Identifique alguém que esteja precisando de auxílio, de encorajamento ou de uma companhia, de uma palavra de apoio. E faça isso. Procure ser diferente. Procure não ser igual a todo mundo hoje. A generosidade utiliza o que Deus já colocou em nossas mãos. Olha só, muitas pessoas pensam que só poderão ser generosas quando tiverem melhores condições financeiras. Entretanto, a generosidade começa com aquilo que nós possuímos. E vou repetir, nem sempre é dinheiro. Claro que dinheiro resolve problemas imediatos das pessoas, mas um aconselhamento, uma palavra amiga, o estar na presença, o ouvir o outro, resolve problemas muito mais graves, muito mais difíceis. Então, pense nisso quando você ver alguém que está do seu lado e que precisa de ajuda, que precisa de orientação. Nós podemos perceber uma coisa, irmãos, olha, Deus, ele pode usar recursos simples para realizar grandes coisas. Olha só,
Uma refeição compartilhada, uma visita, uma carona ou algumas horas de atenção podem se tornar respostas na oração de alguém. Às vezes as pessoas estão querendo isso e nós podemos fazer isso. Nós podemos ajudar. Nós podemos tirar alguém do poço em que ela se encontra e colocá-la num local de destaque, na presença de Deus, com certeza. Podemos ser generosos com os nossos recursos. Claro, esse talvez seja o aspecto mais fácil de ser generosos. A forma mais conhecida de generosidade é a partir de bens materiais. É dinheiro, é alimento, é uma roupa que a pessoa está precisando. Mas será que é isso que nós precisamos fazer só? Será que a generosidade só está limitada a essa questão de você oferecer dinheiro e bens materiais? Não, irmãos. Muitas vezes o que as pessoas querem é um abraço, é uma palavra de conforto, é um simples estar perto, sabe? Aquela pessoa que escuta o outro com atenção. Nós vivemos num mundo tão corrido que às vezes a pessoa começa a falar conosco, nós já temos a resposta pronta para ela. Antes que ela termine, nós já estamos falando o que ela precisa fazer. E muitas vezes, irmãos, isso não ajuda, isso atrapalha. Nós precisamos aprender a ouvir. O Augusto Cury, ele tem uma frase que eu acho engraçada. Nós precisamos fazer cursos de escutatória, porque de oratória todo mundo já tem. Então, isso significa o seguinte, que a gente precisa aprender a ouvir. Ao invés de ficar dando respostas para tudo, a gente precisa ouvir. A gente precisa dar atenção ao outro. Amados, a coisa mais dolorosa que existe é quando você está carente de conversar com alguém. Está, por exemplo, no meio da igreja com dezenas de pessoas à sua volta e ninguém te dá atenção. Eu tive uma sensação dessas quando estive em Porto Alegre há alguns anos. Eu estava ali a serviço e estava sozinho. E eu cheguei a um determinado ponto ali no centro velho de Porto Alegre e vi uma multidão de milhares de pessoas. Mas eu estava sozinho ali. Eu estava com saudade da minha casa, dos meus filhos, da esposa. E eu fiquei ali pensando, sabe, eu comecei a chorar de ver tanta gente e nenhuma pessoa podia conversar comigo. É uma situação que a gente não tem como dimensionar na vida de alguém. Portanto, vamos dar mais atenção, vamos prestar atenção nas pessoas. Nós podemos ser generosos com os nossos recursos, nós podemos ser generosos com o nosso tempo. Olha, nessa correria que a gente vive, tempo é algo preciosíssimo. E muitas vezes nós precisamos investir um pouco do nosso tempo para atender a necessidade de alguém, para atender a necessidade daquele que está do nosso lado. Veja só, para muitas pessoas oferecer tempo é mais difícil do que oferecer dinheiro. Sabe por quê? Porque tempo significa presença, significa escuta, significa disposição, significa parar. E isso nem sempre é muito fácil. Veja só, visitar um enfermo, conversar com alguém solitário, auxiliar um novo convertido ou ensinar quem precisa aprender são importantes atos de generosidade também. E isso nós podemos fazer sem nos custar quase nada. É bem fácil de fazer. Nós podemos ser generosos com os nossos dons também. Olha só, irmãos, Deus concedeu habilidades diferentes aos membros da igreja. Alguns sabem ensinar, outros sabem organizar, outros sabem cozinhar, outros sabem cantar. Enfim, cada um tem um dom diferente. Os dons que Deus nos deu devem ser colocados a serviço do outro.
Em qualquer situação você pode ajudar, você pode incentivar, você pode fazer com que as pessoas se sintam motivadas para progredir, para crescer. Nós podemos ser generosos com as nossas palavras. Veja, uma palavra sincera de encorajamento pode fortalecer uma pessoa que está desanimada, que está abatida. Isso vale muito, irmãos. Muitas vezes você encontra uma pessoa que está desanimada, por exemplo, eu não vou mais continuar a estudar, eu vou parar porque eu não estou bem, eu não estou conseguindo aprender direito, eu não estou isso. Não, peraí. Dá uma palavra de incentivo. Estudar às vezes é um pouco difícil, mas você pode orientar, você pode instruir, você pode incentivar as pessoas para que elas prossigam e elas vão com certeza sair do comodismo, às vezes, da dificuldade que se encontra. Ser generoso não é só dar dinheiro, não é só dar alimento, não é só dar uma peça de roupa usada. Ser generoso é mais que isso, é dar atenção, é conversar, é estar ao lado, é estar presente nos momentos que a pessoa precisa. Às vezes, o que as pessoas querem é um abraço. Eu me lembro de uma vez conversando com um irmão que estava de luto pela perda de um bebê. E aquele irmão sentiu demais a perda daquele filho. E ele me confidenciou um dia dizendo o seguinte: você sabe, a pessoa que mais me confortou naquele momento de dor que eu enfrentava foi um irmão que chegou e, sem dizer uma palavra, ele me deu um abraço e deixou que eu chorasse no seu ombro. Só isso. Sabe, mas um abraço sincero, um abraço caloroso, isso ajuda e ajuda muito. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Qual recurso Deus colocou em suas mãos que poderia ser melhor utilizado para servir o outro? Eu sei que você tem muitos talentos, eu sei que você tem muita coisa que pode ser usada. Qual é o recurso que Deus te deu que você pode usar para ajudar o outro? Pensa sobre isso. Aliás, olha, eu sugiro que você faça uma lista de 3 recursos que você possui: tempo, conhecimento, habilidade, influência ou bens. Escolha uma maneira de usar um deles ou todos eles em favor de alguém. Pensa nisso. Você vai ver que se você começar a ajudar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam bem, quem vai ficar feliz, na verdade, é você. Sabe disso? É interessante que quando nós tornamos uma pessoa feliz, nós também ficamos felizes com ela. E isso é bem interessante. Isso vale a pena. Olha, a generosidade nos torna instrumentos de Deus. Sabe por quê? Deus, ele poderia fazer um milagre, suprir todas as necessidades de todas as pessoas carentes. Fossem elas cristãs ou não, Deus pode fazer isso. As Escrituras dizem que Deus é bom até para com os ingratos e maus. Então, Deus pode suprir, mas sabe o que Ele quer? Ele quer que eu e você nos colocamos à disposição dEle para que Ele nos use para abençoar as pessoas. Sabe? Ele quer que nós sejamos o elemento usado por Ele para que supra a necessidade de alguém. Quando alguém reparte, oferece auxílio, visita um enfermo, socorre uma família, pode estar se tornando resposta de oração que alguém fez. E olha, Deus usando você para fazer aquilo. Então, nunca se negue a ajudar. Nunca se negue a fazer o bem àqueles que você pode fazer. Nunca se negue a fazer aquilo que vai ajudar as pessoas a melhorar a sua condição, seja ela espiritual, financeira,
emocional, ajude as pessoas. Deus usa pessoas disponíveis, lembre disso. Deus, ele não nos obriga a servi-lo. Nós podemos ter tudo à nossa disposição, mas Deus não nos obriga a servi-lo. Deus quer que nós sejamos voluntários. Olha, nem sempre Deus utiliza quem possui mais recursos. Frequentemente ele usa quem demonstra maior disponibilidade, mais disposição para servir. Sabe? É quando você dá aquilo que você tem. Uma vez, a gente passava por uma situação tanto quanto difícil, e na região onde morávamos passava muito pedinte na porta de nossa casa. E eu orientei tanto a Reni quanto aos meus filhos o seguinte: se alguém chegasse pedindo e não tivesse 1 quilo de feijão para dar, 1 quilo de arroz ou qualquer outra coisa, dividisse o que tínhamos. Sabe, irmãos, Deus, ele vê o nosso desejo de servir quando somos disponíveis. Uma pessoa generosa não espera uma situação perfeita para ela começar a servir. Ela começa a servir do jeito que está. Como ela está, ela faz. E é isso que nós precisamos fazer. Porque a generosidade torna visível o amor cristão. O mundo carece de gente que espelhe e reflita a glória, a graça, a imagem de Deus. O mundo está atrás de alguém que reflita Cristo. E quando somos generosos, quando somos dispostos a ajudar, essa talvez seja a maneira mais evidente de mostrarmos Cristo para as pessoas. Talvez seja essa a maneira mais clara de as pessoas verem Cristo em nós. Há um testemunho sobre a vida de um missionário inglês que servia na África. Sabe, aquele irmão, ele era tão generoso, tão cuidadoso com aquelas pessoas a quem ele evangelizava, que ele ficou servindo ali muito tempo naquela comunidade. E depois ele teve que partir, ele teve que ir embora. Tempo depois, veio outro missionário para ficar no lugar dele. E, quando o novo missionário chegou, começou a falar de Cristo. E a dizer que Cristo amava as pessoas, que Cristo era bom, que Cristo, ele fazia o bem para todo mundo. Alguém que estava ouvindo se manifestou e disse: nós conhecemos Jesus, ele morou conosco. E aquele missionário pôde identificar o outro missionário que havia saído, que havia voltado para a sua cidade, como sendo aquele que refletia Cristo nas suas atitudes. Que as pessoas possam dizer de nós que somos parecidos com Cristo. A igreja não deve só falar sobre o amor, ela precisa mostrar isso. Sabe, irmãos? Mostrar de verdade. Quando os cristãos cuidam dos necessitados, amparam os fracos, socorrem os aflitos, o Evangelho se torna visível por meio de nossas atitudes. As pessoas veem o Evangelho de verdade. Eu costumo dizer, irmãos, que as nossas cidades, as cidades brasileiras, estão cansadas de ouvir o Evangelho. As grandes cidades, as capitais ou as grandes cidades do interior têm dezenas, centenas, talvez milhares de igrejas. Mas será que nós estamos mostrando Cristo de verdade? Sabe, eu costumo dizer que as pessoas
não querem mais ouvir o Evangelho. Elas querem ver o Evangelho na minha vida, nas minhas atitudes, no meu comportamento. É isso que as pessoas querem ver. Elas precisam ver isso e olhar para nós e identificarmos como verdadeiros servos e discípulos do Senhor Jesus. A generosidade glorifica a Deus. Veja, o propósito final da generosidade não deve ser promover o doador, mas a glória de Deus. Quando nós pegamos um bem e damos para alguém, quando nós ajudamos alguém, devemos ter a preocupação de colocar Deus na frente, de viver de fato o Evangelho como devemos. A ajuda cristã aponta para a bondade do Senhor. Quem recebe precisa perceber não só a bondade de uma pessoa, mas o cuidado de Deus manifestado por meio dela. Percebe isso? O quanto é importante você estar ali fazendo as coisas para a glória de Deus, não para a sua glória, não para que você seja laureado e reconhecido como bondoso, como isso, como aquilo. Não é nada disso. Veja, por exemplo, amados, uma coisa interessante. A parábola do bom samaritano, ela mostra um homem que era talvez o menos previsível para fazer ter aquele comportamento. Ele pega o ferido, coloca na sua cavalgadura, leva até uma estalagem, paga o tratamento daquela pessoa e ainda diz o seguinte: cuida dele, porque se na volta, se tiver alguma coisa, eu pago. E a gente não sabe o nome dele, a gente não sabe para onde ele ia, o que ele estava fazendo, nada disso. A única coisa que a gente vê foi o ato de bondade daquele homem. Jesus teve o cuidado de dizer que ele era um samaritano, mas exatamente para contrastar com aquela vaidade que os judeus tinham de serem melhores do que os samaritanos. Mas, afora isso, não sabemos mais nada a respeito daquele senhor que socorreu aquele homem na parábola. Da mesma forma, nós, quando vamos ajudar alguém, não podemos, irmãos, querer que o nosso nome esteja na frente, alistado ali para que todos vejam que nós fizemos. Não podemos fazer isso. Deve ser muito diferente a nossa postura de ajudar. E eu quero fazer uma outra pergunta para você. As pessoas da nossa comunidade conseguem perceber o amor de Deus por meio das ações da nossa igreja? Será que a nossa igreja, que somos nós, está deixando claro para a nossa comunidade que Deus está atuando ali no nosso meio? Pensa nisso. E veja só. Pense na necessidade de alguém. Com certeza você conhece alguém que tem necessidades e proponha fazer alguma coisa para ajudar. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei o motivo que aquela pessoa está necessitada, mas você sabe. Então, de acordo com a necessidade dela, se proponha a ajudar. Se proponha a fazer algo que vai resolver o problema dela, ou pelo menos amenizar a dificuldade que ela enfrenta. Olha só, a generosidade produz bênçãos na vida de quem a pratica. Não que a gente vai fazer com Deus barganha, não é isso. A Bíblia não ensina que tudo que a gente oferta vai resultar em benefício para a gente. Ela diz que nós vamos receber, que podemos receber, mas não é tudo. Porque exatamente, irmãos, nós temos que fazer o bem, ajudar as pessoas e não ficar querendo que Deus nos retribua. Não é fazer barganha. Você não restitui o seu dízimo porque você quer que Deus multiplique seu salário. Você não ajuda alguém porque você quer que Deus te dê outra coisa no lugar. Não é isso que a gente deve fazer. A generosidade produz bênçãos, mas não é uma coisa automática. A bênção prometida ao generoso
é mais ampla do que uma recompensa financeira, por exemplo. Ela pode envolver provisão, alegria, comunhão, paz, amadurecimento espiritual e, principalmente, satisfação de participar na obra de Deus. Isso é muito, mas muito importante. E outro detalhe interessante, irmão, que se você é uma pessoa generosa, o seu coração está liberto da avareza. A gente sabe que a avareza é um pecado, comparado até à idolatria. Mas olha só, se você é uma pessoa generosa, você está liberto disso. Quanto mais uma pessoa se apega aos bens, mais teme perdê-los. E é interessante isso. A generosidade quebra o domínio dos bens, que os bens podem exercer sobre cada um de nós, e coloca-nos com muito mais disponibilidade, muito mais disposição para ajudar. Quando repartimos, declaramos que a nossa confiança não está nos recursos, mas no Deus que nos concede os recursos. E a gente precisa entender que Deus, ele nos supre, como disse o apóstolo Paulo, ele nos dá muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Portanto, vamos agir com generosidade. A generosidade também produz alegria, com certeza, tá? Há uma alegria particular em saber que fomos usados por Deus para aliviar o sofrimento do outro. É aquilo que eu disse. Quando você contribui com alguém, não é só a pessoa que recebeu a sua contribuição que fica feliz. Você fica tão feliz quanto ela. Ou, quem sabe, até mais feliz do que ela. Tá? Jesus ensinou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é? Embora esse versículo não esteja registrado nos ditos de Jesus nos evangelhos, mas está no livro de Atos, né? Que ele diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Portanto, se Jesus disse que é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe, então é claro que nós vamos ser mais felizes quando nós contribuímos com alguém. Além disso, a generosidade promove relacionamentos saudáveis. Irmãos, quando a gente ajudamos uma pessoa, geralmente aquela pessoa nos vê com olhos diferentes, nos vê com mais carinho, nos vê com mais sentido de cristãos de verdade. Pessoas egoístas costumam afastar as outras pessoas. Pessoas generosas criam ambientes de confiança, cooperação e gratidão. Então é importante que a gente saiba disso. A generosidade fortalece a família, a igreja e a comunidade, porque substitui a competição pela cooperação. Quando nós ajudamos, quando nós damos ao outro, quando nós mostramos para o outro, olha, isso é importante. E deixa eu te fazer mais uma pergunta hoje. Hoje eu já fiz 3, vou fazer a 4ª agora. Estamos praticando a generosidade por amor e obediência ou esperando receber alguma vantagem em troca? Pensa nisso. Quando você restitui o seu dízimo, quando você faz uma contribuição na igreja para fazer algum bem, algum benefício, quando você ajuda alguém que está precisando, quando você oferece alguma coisa, qual a motivação que você tem para fazer aquilo? Isso é relevante, tá bom? Cuida disso. E olha só, pratique uma boa ação sem contar as pessoas e sem esperar reconhecimento. Faça como a Bíblia diz: o que a tua mão direita fizer, a mão esquerda não sabe. Pronto. Faz isso e você vai perceber que Deus, ele pode te dar muito mais do que você espera. Irmãos, a generosidade bíblica está ligada ao princípio da mordomia cristã, que é uma das doutrinas mais relevantes e importantes da Bíblia. Tudo que temos pertence, em última instância, a quem nos deu, que é Deus. Se
se eu vou ser um bom administrador, não é que a Bíblia diz, né, convém que os outros nos considerem bons despenseiros. Então, se eu vou ser um bom dispenseiro, eu preciso trabalhar com aquilo que eu tenho para a glória de Deus, para ajudar os outros. Devemos ser apenas administradores dos recursos, talentos, oportunidades e capacidade que Ele nos confiou, além, é lógico, dos bens materiais, dinheiro e outras coisas mais. Tá bom? O coração generoso compreende que Deus nos abençoa não só para que tenhamos mais, mas para que possamos servir melhor. Percebe isso? Quanto mais Deus te dá, mais Ele espera que você contribua, que você seja generoso com aquilo que você tem, que você ajude o outro, que você faça isso. Então, note que é importante isso. Antes das nossas considerações, eu queria só dizer uma coisa. Aquilo que Deus coloca em nossas mãos pode suprir nossas necessidades, mas também pode se tornar a resposta da oração que uma outra pessoa fez. Sabia disso? E para esse vídeo não ficar muito longo, eu quero agora partir para as nossas aplicações. Veja só. Primeira, identifique uma pessoa que realmente precise e ajude. Não só dinheiro, como eu disse, mas seja amigo, seja companheiro, seja irmão. Ouça aquela pessoa, dê um abraço e diga que está pronto para ajudá-la. Isso é muito importante, sabe? Não espere que todas as pessoas peçam ajuda. Observe, escute, procure conhecer as necessidades existentes na sua família, na igreja e, claro, na própria comunidade. As Escrituras dizem que nós devemos fazer bem principalmente aos domésticos da fé, mas não nos impede de fazer o bem a todas as pessoas, inclusive aqueles que não estão na igreja. Nós podemos ajudar. A generosidade começa quando deixamos de olhar só para nós mesmos. Sabia? Quando a gente olha para os lados, vê que há pessoas que estão muito mais necessitadas do que nós. Segunda, separe parte dos seus recursos para ajudar. Olha, faz um esforço, às vezes é preciso fazer isso com muito cuidado, mesmo que você ganhe pouco, pegue um percentual, ainda que seja pequeno, do seu salário, para você ajudar pessoas, para você ajudar alguém, para você ajudar a obra de Deus, para você ajudar um missionário, sabe? Procure nas juntas de missões como você pode fazer para ajudar um missionário, por exemplo, que está num país, em um local de difícil trabalho ali, que não tem muitos recursos. Nós temos irmãos que estão entre os índios, que estão em países pobres, que estão em países perseguidos. Separe um percentual do seu salário, além do seu dízimo, além das suas contribuições normal. Faça uma reserva e ajude pessoas. Isso é muito importante. Inclua a ajuda que fará em seu planejamento financeiro. Sempre que possível, reserve uma parte do que você recebe. Não precisa ser muito. Pode ser uma quantidade pequena, Deus sabe disso. Uma vez eu queria ajudar uma determinada obra que estava sendo feita na igreja e eu me propus a fazer o seguinte: enquanto aquela obra estivesse sendo feita, eu ia aumentar o meu dízimo de 10% para 11%. Eu cheguei a fazer 12%, mas, sabe, a gente precisa tomar uma atitude. Isso é muito importante. Terceiro, ofereça mais do que dinheiro. Sabia? Quando você olhar para alguém
que precisa de um consolo, de um conforto, de um abraço, de uma palavra amiga, isso é importante, é mais do que dinheiro, tá? Em certas ocasiões, o dinheiro é o que as pessoas menos precisam, sabe? Doe tempo, atenção, conhecimento, companhia, trabalho, encorajamento, enfim. Quarto, ajude com sabedoria, discrição e sem alarde. Não fique soltando fogos para dizer que está ajudando. Não fique falando para dizer que está ajudando. Ajude, simplesmente. Isso é o que nós precisamos fazer. Isso é muito importante. Uma ajuda simples às vezes faz toda a diferença. Sabe? Às vezes você congrega numa igreja em que a família do pastor não tem uma boa condição financeira. Sabe? E ele tem filhos e filhos pequenos. Sabe o que você pode fazer? Compre uma caixa de chocolate e dá para o filho dele. Compre um bombom e dá para o filho dele. Compre alguma coisa simples, uma toalha de rosto e dá para a esposa dele. Coisa que não envolve muito recurso, mas faz toda a diferença para levantar o moral das pessoas. E quinto, viva com disposição, colocando a generosidade como prioridade. Olha, não ajude só em campanhas ou momentos especiais. Desenvolva o hábito de servir, repartir e fazer o bem continuamente. Sabe? Uma ação isolada pode aliviar uma necessidade. Um coração generoso pode transformar muitos relacionamentos. Meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos aprender a servir de verdade. O Senhor conta conosco. Somos servos e servo está para servir. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.